Hebreus capítulo 8, dos versos 1 ao verso 13. Ora, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos tal sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons, segundo a lei. Esses ministram em figura e sombra das coisas celestiais, assim como Moisés foi divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo. Pois Deus disse: tenha cuidado para fazer tudo de acordo com o modelo que foi mostrado a você no monte. Mas agora Jesus obteve um ministério tão mais excelente quanto é também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança. E de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com os seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança e eu não dei atenção a eles, diz o Senhor. Pois esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Imprimirei as minhas leis na mente deles e as inscreverei sobre o seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova aliança, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se tornou antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Vamos orar. Ó Deus, abrimos a Tua palavra, tendo ciência de que é a Tua verdade. Ó Deus, verdade que o Senhor trouxe para nos ensinar o caminho da salvação e o caminho para vivermos como um povo salvo. Um povo que é chamado pelo nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Faz de nós, ó Pai, um vaso nas Tuas mãos agora e ministra a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. No último texto que nós estudamos, do capítulo de número 7, o que ficou enfatizado aqui no texto foi que Jesus era o sacerdote segundo a linhagem de Melquisedeque. E foi explicado por quê. Porque ele não era da linhagem de Levi ou de Arão, melhor dizendo. Todos os sacerdotes e sumos sacerdotes vinham dessa linhagem. Só que Jesus, ele não é dessa linhagem. Mas aí a Escritura diz que ele veio de uma linhagem anterior, a de Melquisedeque. E aí o texto nos apresenta Melquisedeque, que foi aquele homem que Abraão, quando encontrou, depois de ter estado numa batalha, encontra com Melquisedeque, paga ele o dízimo dos despojos que ele havia conquistado e o exalta, o referencia como maior. O texto diz que Melquisedeque, lá no passado, ele não tinha pai, nem mãe, nem mesmo genealogia. E nós vimos que era uma figura da pessoa de Cristo no Novo Testamento. Como várias outras figuras nós encontramos no Antigo Testamento, como se fosse uma sombra daquilo que Jesus viria a ser como realidade. É uma sombra antes do fato. Uma demonstração daquilo que viria de maneira perfeita lá na frente, Jesus Cristo.
E agora o texto continua falando a respeito desse tema, falando a respeito do sacerdócio do Senhor Jesus. Mas falando algo a mais, que é extremamente importante, trazendo-nos um conceito que foi repetido várias vezes no Antigo Testamento, que é trazido no Novo como em Cristo se cumprindo, e que nós precisamos compreender. O tema é a aliança de Deus com o seu povo. O povo do pacto. Na verdade, a nossa teologia é conhecida como a teologia do pacto. A teologia reformada é a teologia do pacto. É aquele estudo das Sagradas Escrituras onde nós vemos Deus sendo responsável de toda possível expectativa do ser humano. Quando Deus faz promessas, as quais nós podemos aguardar o seu cumprimento, e elas se cumprem. No Antigo Testamento se fala da antiga aliança, daquela entre Deus e o seu povo, na qual Deus dizia: eu vou cuidar de você e vou abençoá-los todos, mas vocês devem ser obedientes à minha lei. Mas nós vemos que durante toda a história, o homem não é capaz de obedecer à lei do Senhor. Nós nos esforçamos, nós até tentamos, alguns não tentam e muito menos se esforçam. Mas o mais importante é que, apesar disso, a fidelidade de Deus se manteve intacta. Mas ele diz: olha, já não será mais pela antiga aliança que vocês vão ter convivência, gozo, alegria e esperança que não pode ser perdida, mas a partir de uma nova aliança. E isso é em Cristo Jesus. Uma aliança que é cumprida nos mínimos detalhes. Jesus vai cumprir toda a norma da lei. Jesus vai morrer no nosso lugar na cruz. Jesus vai ser aquele que vai experimentar da comunhão do Pai antes de nós e foi para preparar um lugar onde nós vamos estar com Ele na eternidade. Jesus cumpre tudo aquilo que é próprio dessa nova aliança. E o texto vai falar exatamente sobre isso. O fato de Jesus ter cumprido tudo como sumo sacerdote em nosso lugar, nos representando diante do Pai, como também é aquele que vai cumprir as exigências do pacto entre Deus e o seu povo. Quando a palavra de Deus fala a respeito do seu povo, no Antigo Testamento isso apontava para o povo judeu. Aqueles haviam sido os escolhidos, o povo que Deus havia colocado sobre eles o seu nome, o povo de Deus. Quando o Senhor Jesus Cristo vem, Ele mostra que o povo de Deus não se resume àquele grupo, mas tem a ver com todos aqueles que confessam a Deus através da pessoa de Jesus Cristo como Filho de Deus e que reconhecem que Ele fez a obra perfeita em seu lugar. E aquele que crê nisso verdadeiramente, através da ação de Deus no seu coração, percebe que é um pecador e que precisa da misericórdia de Deus para o seu perdão, para que ele pudesse ser livre da condenação dos seus pecados. Esse é salvo. E isso define o povo de Deus a partir do Novo Testamento. São todos aqueles que creem em Jesus como seu Salvador. Você crê em Jesus como seu Salvador? Você faz parte da nova aliança. Você desfruta da plenitude da graça de Deus nos dada em Cristo Jesus. Mas nós precisamos compreender muito bem o que isso tudo significa. Não só para que intelectualmente nós compreendamos de maneira bíblica, mas para que nós possamos nos comportar adequadamente diante de Deus no entendimento da informação das Escrituras. O que nós vimos hoje de manhã, na mensagem pela manhã, é que o grande propósito que Deus tinha não era simplesmente fazer as pessoas olharem para a Escritura e valorizarem a Escritura, mas é importante, quando nós voltamos para a Escritura, é aprender o que ela ensina e viver de maneira coerente com aquilo que a gente confessa crer. É muito semelhante. O conceito de aliança, como eu lhes disse, faz parte da estrutura do relacionamento de Deus com os homens. Por quê?
Porque Deus fez uma primeira aliança com Adão, lembram disso? Olha, Adão, você é a coroa da minha criação. Eu dou a você a responsabilidade e a oportunidade de cuidar de tudo que é meu, tudo que eu criei. Você pode tomar de todas essas coisas, dos alimentos e se alimentar. Você vai colocar o nome que você quiser nos animais, você vai gerenciar isso tudo que é meu. Você vai ser superior a toda a criação. Mas tem uma regra. Existe uma árvore, a do conhecimento do bem e do mal. Junto dela uma árvore, árvore da vida. Essa árvore do conhecimento do bem e do mal, você não pode comer dela. Porque do dia que dela comerdes, certamente você vai morrer. Deus fez um pacto com ele, uma aliança. Olha, você vai viver em paz comigo e tendo toda a alegria se você não desobedecer. E Adão desobedeceu. Ele quebrou o pacto. E com Adão, todos nós quebramos o pacto, como diz Paulo em Romanos capítulo 5, verso 11 em diante. Através de um só entrou o pecado no mundo. Se ele pecou, todos pecaram, diz a Escritura. Porque ele era representante meu e seu, fazia parte desse propósito do Senhor. Essa aliança era mais do que apenas um tratado de Deus com o seu povo. Era um contrato legal com um vínculo formalizado de vida e morte, selado por um juramento. Quando Deus faz esse pacto de novo com Abraão, no capítulo de número 12 de Gênesis, ele vai dizer para Abraão: olha, Abraão, é o seguinte, a partir de você vai estar sendo formado um povo, o meu povo. Vocês vão ser chamados pelo meu nome. Eu vou cuidar de vocês. Se alguém vier contra vocês, eu vou protegê-los. Vocês serão numerosos sobre a terra. E Deus diz que ele tem que cumprir as exigências. As exigências de fidelidade. Vida, morte, bênção ou maldição. O mediador dessa aliança era o sacerdote. Ele era aquele que representaria o homem para Deus e de Deus para os homens. Era aquele mediador. Ele oficiava sobre o sacrifício e trazia o sangue para o altar. As pessoas não podiam deixar de pecar, elas não conseguem vencer o pecado sozinhas. Mas quando elas pecavam, elas iam diante do sacerdote e diziam: olha, eu pequei, está aqui uma oferta que eu estou fazendo para que Deus tenha misericórdia de mim. E o sacerdote pegava aquela oferta, imolava aquela oferta e apresentava aquilo diante de Deus. O sacerdote era o mediador, era aquele que levava a oferta aceitável a Deus para que o povo pudesse ter a expectativa de perdão. Mas tudo isso era símbolo daquilo que haveria de acontecer de maneira perfeita em Cristo Jesus. O sacerdote era importante. O sumo sacerdote, aquele que fazia uma vez por ano, no dia da expiação, o sacrifício por todos os faziam parte do povo de Deus. Ele entrava no Santo dos Santos e jogava o sangue do animal, que representava o Cordeiro de Deus, que vai tirar o pecado do mundo no Novo Testamento. E ele fazia isso e pedia a misericórdia de Deus sobre o seu povo. O sacerdote é o mediador. É aquele que o povo precisava dele para levar as suas orações e os seus pedidos de misericórdia na presença do Senhor. E agora, quando nós vamos aqui para o livro de Hebreus, o autor o que quer ensinar para eles é: queridos, vocês creram no Senhor Jesus. O livro de Hebreus é escrito para os crentes que eram judeus e que precisavam entender que aquele ritual anterior havia sido substituído pelo sacrifício perfeito, único e suficiente de Cristo Jesus.
Então ele está escrevendo esse livro inteiro para mostrar para eles, olha, não precisa mais fazer aquelas coisas que vocês faziam. Porque se tinha sacerdote, existe um maior. Se tinha um sumo sacerdote, existe um que é maior do que todos. Cheio de glória. Fez o que é perfeito. E o que ele vai nos mostrar aqui é que existe um sumo sacerdote e uma nova aliança. E nós precisamos compreender isso com clareza. Olhem só, no verso 1 e no verso 2 diz: ora, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos tal sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu. E não é o homem. Tudo que foi dito em Hebreus até esse ponto foi para levá-los a esse ponto principal. Temos um sumo sacerdote na pessoa de Cristo Jesus. Nós vimos bem no começo do livro de Hebreus que essa carta de Deus falou em um filho que se assentou à direita da majestade nas alturas. Vimos isso bem no comecinho do livro de Hebreus. E agora o texto está repetindo essa informação. E ele está dizendo, olha, nenhum outro sacerdote, nenhum outro sumo sacerdote se assentou no trono de Deus com o Pai. Mas este se assentou. Quando a palavra de Deus nos apresenta Jesus, ela nos apresenta Jesus como Deus encarnado, como o Redentor, como também o mediador que faz a obra em nosso lugar, que continua sendo Deus e que é reverenciado por toda a criação e criatura, e que é recebido nos céus pelos anjos e pelo próprio Pai, e se assenta no trono com o seu Pai. E isso é muito importante que se entenda, porque certamente quando eles ouviram isso, eles devem ter dito, mas nenhum outro sumo sacerdote se assentou no trono de Deus. É claro, nenhum deles foi Deus, mas Jesus foi e continua sendo. Ver Jesus como nosso sumo sacerdote, como aquele que faz algo em nosso lugar, é algo bem diferente do que aquilo que acontecia lá no Antigo Testamento. Quando o sacerdote ia lá, fazia o sacrifício, porque você pecou, passava um tempo, você tinha que chegar diante do sacerdote e dizer para ele, preciso de você de novo. Você pode ir lá e fazer outro sacrifício a meu favor? E orar no meu lugar? Posso. Passava um tempo e ele, olha, você pode voltar lá e fazer isso em meu lugar? O sacerdócio de Jesus é diferente porque eu não preciso levar o sacrifício, eu não preciso levar nada. Ele se apresentou como o próprio sacrifício. E quando ele chega na presença do Pai, e ele mesmo se entrega na cruz em nosso lugar como cordeiro sendo imolado, o seu sangue nos purifica de todo o pecado. E não há necessidade de eu chegar diante de Jesus de novo, ou um outro sumo sacerdote, e dizer, eu pequei, você pode voltar lá e fazer. O que o autor de Hebreus está nos mostrando aqui é que Jesus, ele fez algo totalmente diferente. Ele fez algo maravilhoso. E o Antigo Testamento aponta para algo que precisa ser repetido e é só uma figura. E agora nós encontramos aqui em Cristo Jesus algo que é definitivo e não é uma figura, é o objeto da graça de Deus a nosso favor. Deus nos abençoa através de Jesus, que fez tudo isso em nosso lugar, sendo Ele o sumo sacerdote de uma nova aliança. A nova aliança, ela é diferente da velha. E nós vamos ter que observar isso agora mesmo.
O texto aqui nos diz algo que é fantástico, e diz que esse sumo sacerdote se assentou à direita do trono na majestade. É interessante porque não existe bancos, assentos no templo de Deus. Quando o Senhor mandou Moisés fazer o templo, na verdade, o tabernáculo, que depois se tornou um templo, ele recebeu as informações de medidas e de todos os elementos que haveriam dentro do templo, mas você não encontra um lugar para se assentar. Ninguém se assenta na presença de Deus. Ninguém se assenta. E aqui nesse texto diz que o novo local de adoração, o novo tabernáculo de Deus feito pelo Senhor nos céus, não feito por homem, nesse lugar, Jesus se assenta. Ele não precisa levantar para fazer outro sacrifício. Ele se assenta, e isso é muito interessante. Se você for pensar em algum lugar que talvez devesse ser tratado como um lugar de descanso, seria em cima da arca, onde tinha um propiciatório, mas aquele lugar não era próprio para se assentar. Mas Jesus fez exatamente isso. Ele é o sacerdote que se assentou. E observe que ele assentou à direita do trono da majestade nos céus. Em 2 versículos esta verdade é repetida nesse texto. O lugar onde Jesus se assentou como nosso sumo sacerdote não era em nenhum tabernáculo, diz o texto, nem em templo terrestre. Seu lugar de honra é o próprio céu. Então, o nosso Salvador, o nosso mediador, aquele que fez a obra em nosso lugar, ele é glorioso e ele precisa ser glorificado como tal. Eu preciso entender que aquele Jesus que veio e sofreu de forma tão sangrenta, cruenta, a palavra cruenta significa isso, cheia de sangue, de forma tão dolorida, a ponto dele mostrar diante do Pai que ele estava sofrendo, estava angustiado porque sentia o peso da penalidade do pecado meu e seu sobre ele de maneira intensa e dolorida. Mas ele fez tudo aquilo de maneira perfeita. Ele chega à morte, mas pelo seu próprio poder ressuscita, para poder ser o nosso mediador. Totalmente diferente de tudo aquilo que a Escritura fala até aqui. A gente vê no texto falar do lugar onde as pessoas estavam aqui na terra fazendo as coisas, e o que acontece entre Jesus e o Pai no céu. Aqui na terra o sumo sacerdote era segundo a linhagem ou a ordem de Arão. Mas lá no céu é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, como nós vimos. Aqui na terra, quando o sacrifício era feito, aquele que fazia o sacrifício, ele nunca se assentava, mas estava o tempo inteiro, continuamente ministrando no templo. Contudo, Jesus, ele ministrou uma única vez, de maneira suficiente e eficaz, e assentou-se à direita do trono da majestade nos céus. Aqui na terra, era um templo terrestre construído por mãos humanas. Mas lá nos céus, o texto diz que é um verdadeiro tabernáculo que o Senhor estabeleceu e não o homem. Isso que nós vemos na história era só o anúncio do que viria na frente. Isso aqui precisava ser complementado, e em Cristo tudo foi feito de maneira definitiva. Aqui havia expectativa de salvação, e aqui havia salvação.
É muito interessante, uma outra informação que o texto nos traz, é o fato de Jesus estar assentado à direita do trono da majestade nos céus. Essa é a expressão que aqui está. Estar assentado à direita é estar assentado no lugar de honra. A mão direita era usada para comunhão e para comer. Isso na cultura, em várias culturas ainda orientais, é assim que se faz. A mão direita é uma mão de honra, de nutrição, de coisas adequadas. Quando eu vou tomar os elementos da ceia, eu devo fazer com essa mão. E tudo de forma simbólica. A mão esquerda, ela era usada para tarefas mais comuns e até mesmo mundanas. Sujava. Jesus recebeu o lugar de honra no céu. No Sinédrio, naquele lugar onde ficavam os sacerdotes e aqueles que deviam julgar as situações que haveriam de ser julgadas junto com os escribas. No Sinédrio, a corte suprema de Israel, era costume que 2 escribas se assentassem de um lado, 2, e de outro, 2, ou 1 e 1. Aquele escriba que se sentasse do lado direito, ele escrevia as absolvições. E ele pronunciava a absolvição. Mas se alguém fosse condenado, era o escriba que se sentava do lado esquerdo, que escrevia e falava as condenações. Então, aqui vem um simbolismo que é muito importante, e os judeus, ao ouvirem isso, estavam entendendo. Jesus Cristo veio fazer uma obra perfeita, mas uma obra de absolvição, e não de condenação. Jesus é redentor. Ele é juiz, mas redentor, daqueles que creem nele. Ele é advogado, em 1 João capítulo 2, que chega diante do Pai também e diz que morreu na cruz por aquele que creu no seu ato de remissão. O ministério tem sido o de trazer perdão aos homens, o ministério de Jesus. É o assento do perdão, o assento do lado direito. Mas isso não é tudo. Quando a gente vai em Apocalipse capítulo 3, no verso 21, Jesus promete que ao vencedor concederei que se assente comigo no meu trono. Esse é o testemunho que nós encontramos no livro de Apocalipse, no capítulo 3, verso 21. O próprio Senhor falando para João, e ele registrou. Jesus dizendo que ele, aquele que vive a vida de piedade, aquele que creu no Senhor Jesus, ele vai se assentar com Cristo à direita de Deus Pai. É maravilhoso demais isso, queridos. Não existe uma expectativa frustrada, mas uma esperança declarada e que certamente vai acontecer. Porque Ele é o sumo sacerdote. E eu creio, e você deve crer também, que está chegando o dia em que não só veremos Jesus assentado à direita de Deus, mas quando Ele mesmo vai nos levar para sentarmos com Ele à direita de Deus Pai. Isso não é porque nós somos bons, ou porque nós somos merecedores, mas porque Jesus, Ele é bom, tem agido com bondade, e Ele é o merecedor deste lugar por nós. Por isso nós vamos estar ali naquele lugar. O lugar do ministério de Cristo é como ministro do santuário, verso 2 diz isso. E do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem erigiu. E isso contrasta com o tabernáculo de Moisés, que Deus disse para Moisés fazer. O tabernáculo terrestre, o santuário e o tabernáculo era construído no deserto e por homem.
O tabernáculo do céu é o santuário verdadeiro que o Senhor construiu e não um homem, diz o texto. Aquele que era lá de trás era a sombra. Esse tabernáculo nos céus é a realidade eterna. No antigo, havia uma antiga aliança, mas no novo, uma nova aliança. Isso vai ser mais desenvolvido na medida em que caminharmos no estudo desse texto. O ponto é que aquilo que aconteceu no passado tinha significado, tinha valor. Quando alguém levava o animal e entregava para o sacerdote e dizia: intercede por mim. Se ele entendesse que aquilo estava sendo feito porque Deus estava providenciando a redenção para ele, e aquilo era só símbolo da redenção e da promessa de Deus, ele era perdoado. Mas não pelo sacrifício que estava sendo feito ali por aquele animal, mas ele estava sendo perdoado por aquilo que haveria de acontecer na história e veio a acontecer em Cristo Jesus. Mas hoje, quando nós cremos, os nossos pecados são verdadeiramente perdoados porque a obra foi feita. O sumo sacerdote se ofereceu como o mediador e como oferta em seu e meu lugar. Eu e você queremos conhecer essa redenção e viver essa redenção? A gente tem que só olhar o tabernáculo. Vocês alguma vez na vida já leram no livro de Êxodo as orientações para a construção do tabernáculo? É muito interessante. Lá tinha vários elementos. Quando você entra, você dá de frente para um grande lugar, um altar de sacrifício. Depois vai mais para frente e tem um lugar onde existe um lugar onde é feito a queima de incenso, que simboliza as orações dos santos. Quando você vai entrando mais lá dentro, todos os elementos do tabernáculo têm a ver com Cristo Jesus. Ele tinha candelabros com 7 pontas. E Jesus é a luz do mundo e o candelabro era para iluminar. O tabernáculo tinha uma mesa de pães da proposição. E no Novo Testamento diz que Jesus é o pão da vida. O tabernáculo tinha um véu que separava o povo da presença de Deus no Santíssimo Lugar. A glória de Jesus estava velada para o mundo, mas a palavra de Deus diz que quando Jesus Cristo morreu, o véu se rasgou de alto a baixo, e nós podemos entrar na presença de Deus através do novo e vivo caminho, através do sangue de Jesus. O tabernáculo tinha um altar, que aponta para Jesus, que é o nosso sacrifício, oferecido em nosso favor. E a Escritura diz: por seu sangue, nós somos sarados. Através do seu sangue, nós somos curados. Tudo o que tinha dentro e ao redor do tabernáculo representava a realidade espiritual que nós temos em Cristo. A antiga aliança apontando para a nova aliança. Eu creio em Jesus, você crê? Se nós cremos em Jesus, Ele é o nosso Salvador, Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa redenção. Se eu entendo que tudo o que foi feito porque o Pai providenciou um meio para que nós pudéssemos nos aproximar dEle. Se nós cremos nisso, nós somos salvos. Porque Deus fez isso mesmo. O que nós temos que Deus não pode nos perdoar? Não há pecado maior do que a graça de Deus. Não há pecado maior do que a suficiência do sacrifício de Cristo Jesus. Talvez você já tenha estado diante de alguma situação
com alguém que você gostaria de ver tratado na sua própria vida, alguém que desconhece a Deus e vive longe do Senhor, ou que vive uma vida tão perniciosa, tão degenerada, tão estranha, e talvez lá no fundo do seu coração você diga assim: puxa vida, ali não tem jeito, é impossível. Outros têm a capacidade de dizer: só Deus. E outros, para ser mais espirituais ainda, só Deus na causa. Já ouviram isso alguma vez? E eu fico pensando, em qual situação não é? Em qual situação não é Cristo o Redentor? Nós encontramos algumas figuras na Escritura que nós chegaríamos à conclusão: este jamais pode aceitar e ser conhecido como um servo de Deus, porque ele faz tudo o que a Escritura diz que não se deve fazer. Nós vemos um apóstolo Paulo que perseguia crentes, que matava cristãos, que sobre a sua autoridade prendia muita gente para ser morta, porque amavam ao Senhor Jesus. E é provável que alguns chamavam ele de anticristo, chamavam-no de a própria encarnação do diabo, ou chamavam aquele homem como alguém que jamais poderia ser salvo de jeito nenhum. Não existe sangue suficiente para ele. Bastou que o Senhor se aproximasse dele e dissesse: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E aquele homem teve o seu coração mexido, transformado. E aquela pedreira que existia no coração dele foi transformada em carne. E o Espírito tocou-lhe na alma. E naquele mesmo momento, ele no chão, ele diz: Senhor. Aquele que ele amaldiçoava, que ele maldizia, ele chama de Senhor. E Deus o converteu. Você conhece os seus pecados e eu também conheço os meus. Aqueles que estão aqui dentro e que ninguém conhece. Aqueles que às vezes nós fazemos às escuras e ninguém percebe, mas Deus sabe de cada uma dessas coisas. E saiba que Ele é maior do que o seu pecado. E o seu amor não tem fim. E pela sua misericórdia Ele pode perdoá-lo e salvá-lo. E não só isso. Pelo que Jesus Cristo fez, Ele te dá a vida eterna. E nós precisamos reconhecer isso. Que o sacerdócio do Senhor Jesus é superior, é maior, é incrivelmente suficiente. O que Jesus Cristo fez, nós não podemos fazer, mas Ele fez em nosso lugar. Creia nele, para que você possa ser salvo. Mas creia no Senhor, para viver com esse Deus, para honrar a esse Deus. E é provável que você esteja dizendo: pastor, você está pregando o evangelho para crentes. Não, eu estou pregando o evangelho para homens e mulheres que precisam entender plenamente a salvação que vem do Senhor Jesus, para dar o devido valor à graça de Deus na sua vida. Se você já tem isso, louvado seja o Senhor. Dê o devido valor da obra de Deus que foi feita em Cristo Jesus no tempo nosso, a nosso favor. Honre ao Senhor. Seja um cristão coerente, que glorifica o sumo sacerdote, o maior de todos, da ordem de Melquisedeque, o Senhor Jesus, que fez a obra perfeita e que agora está à direita do Pai, reinando com Ele,
e sendo nosso advogado na medida em que nos apresentamos diante do Senhor. Se nós não fizermos isso, irmãos, é provavelmente uma conclusão de que nós não conseguimos ainda entender o que significa salvação. A vida incoerente é testemunha de ignorância, de ausência de entendimento ou de desprezo daquilo que se conhece. Eu conheço um Deus na Escritura que é justo. E não é incomum na Escritura Deus cuidando do seu povo com disciplina, porque apesar de serem povo de Deus, viviam como se não fossem. E Deus os disciplinava até que eles se arrependessem. Espero no Senhor que não seja essa a sua realidade, mas se for, volte-se para o Senhor. Experimente da sua graça, da sua paz, do seu consolo. Viva segundo a obra que foi feita a seu favor em Cristo Jesus. Vamos orar. Ó Deus, que sacerdote maior e melhor foi o Senhor Jesus. Nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor nos dê discernimento do teu Filho que veio na cruz morrer em nosso lugar. Ó Deus, abre o nosso entendimento para que nós possamos compreender que demonstração amorosa e grandiosa o teu Filho teve a nosso favor. Para que possamos honrar ao teu Filho, ao Deus Filho, que fez a obra perfeita a nosso favor. E adorá-lo como aquele que está nos céus e que um dia virá para nos buscar. Ó Deus, se no nosso coração, em algum de nós aqui, Pai, apesar de crer em Ti e termos certeza da salvação, mas que estamos vivendo como que desonrando o Teu Filho, nosso sacerdote, nos perdoe, Senhor. Nos traga para a Tua presença e para uma vida de intimidade e retidão contigo. Faça a Tua obra na vida de cada um de nós, Senhor. Para o nosso bem, para a Tua glória. Em nome de Jesus, Teu Filho, é que oramos e imploramos que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e santas consolações do Espírito de Deus esteja sobre cada um de nós hoje e para todos sempre.